Versículo de número 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pode sentar. Amém. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pegamos esses 2 domingos, anterior a esse, falamos um pouco sobre o machado, o poderio do machado, a eficácia do machado, o simbolismo do machado. Falamos também sobre a raiz, o fundamento da existência humana. Falamos também sobre a poda que é possível fazer sem houver o corte na raiz. Falamos sobre a poda que o Senhor deu a Nabucodonosor, quando o Senhor corta a árvore e deixa o tronco na raiz, ou a raiz do tronco sobre o solo. E o benefício, depois do juízo que aquilo traria a Nabucodonosor. E diferenciamos a poda e a corta definitiva. Então, desenvolvemos nessas semanas a diferença entre a poda e o corte definitivo. E o Senhor às vezes corta, às vezes poda, às vezes mata, às vezes fere. O Senhor às vezes remove, às vezes tira. E falamos sobre esse mover de Deus, sobre essa poderosa ação de Deus, do Criador. E hoje nós vamos falar daquilo que iniciamos no domingo passado, que pegamos o modelo daquilo que o Senhor disse em Isaías no capítulo 5, a parábola da vinha do Senhor. E o Senhor vai redigir uma parábola, não vamos conseguir dar toda a parábola, e o simbolismo dela, tudo que nela é contido de exemplo, mas nós vamos tentar avançar o máximo possível nesses poucos minutos que nos restam. Está comigo em Isaías, o capítulo de número 5, por gentileza. Versículo de número 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido amado a respeito da sua vinha. Eu vou fazer um cântico e vou parafrasear o conceito para o meu amado e vou relatar através desse cântico o que está acontecendo com a sua vinha, o que está acontecendo com a sua plantação. Versículo 2, onde vamos tomar todo o tempo. E secou e limpou das pedras e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai vós, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais podia eu fazer a minha vinha, que eu lhe não tinha feito, ou lhe tenha feito, como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua ceba, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, tornarei em deserto, não será podada, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças, espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. A ordem
é expressa. Eu quero que corte. Eu quero que arranque ela. Ela vai ser arrancada. Diferente da esperança que vimos em Nabucodonosor, quando o Senhor, em Daniel capítulo 4, vai dizer a Nabucodonosor, vou podar, e em um tempo oportuno, quando você reconhecer que o céu reina, eu vou lhe devolver o reino, eu vou lhe fazer reinar de novo, eu vou lhe dar condição, e aí sim você voltará. Aqui é o contrário, aqui é mais sério, aqui é mais perigoso. Aqui o aviso é muito assombroso. Aqui o aviso é muito temeroso. Você que já chegou a uma certa idade que me ouve e sabe que a vida é frágil, sabe que a vida é pequena, sabe que a vida é curta, sabe que a vida acaba num instante, sabe do que eu estou falando. Você que já enfrentou um hospital, você que já enfrentou uma UTI, uma CTI, você que já enfrentou um leito, você que já enfrentou um vale, você que já enfrentou a morte, você que já viu ela de perto, sabe do que eu estou falando exatamente. Quando o Senhor diz eu vou podar, você sabe exatamente a diferença entre uma poda e um corte definitivo. E o Senhor não está brincando. O Senhor está falando muito sério nessa última hora. O Senhor está falando muito sério nesse último minuto. Que pena que essa geração deixou a sua mente ser cauterizada. Que pena que essa geração deixou a sua mente tomar em deboche, em descrença. Que pena que essa geração vai ser lançada quase inteira dentro do lago de fogo. Por conta de palavra? Falta dela? Não, porque simplesmente eles deixaram o príncipe desse século cegar o entendimento por conta da incredulidade. O que eu vou fazer, Abraão? O que eu vou fazer mais na minha vida? Quero ler isso aqui. Versículo de número 4. Que mais se podia fazer na minha vida que eu não tenha feito? Que mais podia fazer a minha vida que eu não tenha feito? O que ele fez? Primeira coisa, ele cercou. Ele cercou. Vamos falar um pouco do cerco. O que é o cerco? O que é uma cerca? Cerca é uma circunferência em uma determinada área, em um determinado local, para proteger determinada coisa. Amém, igreja? O Senhor então estabeleceu a cerca, dizendo: ó, você não está vulnerável. Eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Agora, depois de quase 40 anos, de dormir e acordar às 3 da manhã e perceber que o portão está aberto. Amém? E me vi um certo pavor, e eu me levantar e correr para ver o portão aberto. Eu vou lá, passo a chave no portão e volto a dormir. Amém? Agora você imagina você morar numa casa onde você não pode ter nem portão e nem muro. Imagina você não ter proteção. Imagina você não ter ninguém te resguardando, te protegendo. Imagina você não ter ninguém te cercando. Você foi entregue no meio de uma sociedade altamente cruel, no meio de homens levianos, malignos, assassinos, cruéis. O Senhor está dizendo: não, disso eu te livrei, eu cerquei, eu protegi. Amém, igreja? Um teólogo alemão, ele trouxe essa cerca,
como a enviada dos anjos do Senhor para proteger eles, para proteger o indivíduo. Então, em outras palavras, o Senhor enviou anjos para proteger. Agora, você não está mais só seguro por conta do portão. Você não está mais seguro por conta do muro. Por quê? Porque o muro são anjos do Senhor. Exatamente nessa hora em que o Senhor determina essa última comissão mundial evangelística, na preparação do arrebatamento, o Senhor envia seus anjos. Quem lê um pouquinho só do Apocalipse sabe que a dispensação será regida por anjos, sim ou não? A hoxa será tão agressiva e infernal que o Senhor vai liberar os anjos para orquestrar a última dispensação. Será dirigida por anjos. Então, quem entendeu isso, quem viveu isso, quem atravessou a isso, está sendo guardado por anjos. Amém, igreja? Os muros, então, são os anjos do Senhor. O Senhor enviou anjos. Eu lembro agora há pouco, a experiência que eu tive, quando começou a subir pessoas para o Rio de Janeiro inteiro, Brasil. Uma semana antes, eu tive um sonho dessa graça, que uma balsa vinha, e os demônios, como se fossem marinheiro ou piratas, dentro daquela balsa, ia indo de portão em portão e subtraindo e fazendo morte. E eu lembro que um anjo pegou um demônio daquele, amassou como se amasse uma bola de papel e lançou ele longe de mim e disse assim: Ricardo, eles não vão te encostar. Amém, igreja? Agora não imagina se eu não tivesse sido guardado daquele anjo. Imagina você os inúmeros livramentos que o Senhor deu por conta de anjos que está guardando a igreja, que cercou a igreja. O Senhor está dizendo: eu te protegi. Você tem que responder à altura dessa proteção. A igreja tem que responder à altura dessa proteção. O Senhor vai cobrar essa proteção. O Senhor não aparelhou seguranças poderosos para te guardar em vão. Não foi à toa. Não é porque você é mais bonito, mais preto, mais branco, mais gordo, mais magro. Não. O Senhor vai requerer. É uma proteção que é gratuita, mas que existe ou é fundamentada em uma exigência. Segundo ponto, ele limpou as pedras. Ele tirou as pedras. Não é preciso ser perito em agricultura. A gente sabe que para plantar qualquer coisa tem que arar a terra, passar uma enxada, passar uma mancinha, uma foice, remover o mínimo ou o máximo possível de pedra, afofar a terra para que receba a semente. O Senhor está dizendo: foi eu que fiz isso. Eu tirei os carrapichos, eu tirei o que atrapalhava, eu tirei as pedras que você fazia ídolo. Eu tirei as pedras que você fazia ídolos. Então as pedras, são os ídolos do nosso coração. Os ídolos que a gente acumulou como precioso na terra, como precioso no mundo, como idolatria, como paganismo, como pecado, como iniquidade, imoralidade, quando toda sorte de ídolo levantado no coração, o Senhor está dizendo: eu tirei, está limpo. Eu limpei, eu cerquei.
Se você fizer uma avaliação, poucos dos que me ouvem podem fazer essa avaliação e concordar que o Senhor limpou o coração. Só que como na primeira, na segunda, o Senhor também vai exigir ou vai fazer uma exigência. Porque Ele não fez porque você era branco, nem porque você era preto, nem porque você era magro ou porque você era gordo. Ele fez porque Ele vai requerer. Ele vai requerer. Quarto ponto. Ele edificou uma torre no meio da vinha. Ele construiu uma torre poderosa no meio da vinha. E a gente não precisa ser teólogo para entender que torre, ela remete um sentinela, um vigia. Remete no meio da vinha uma vigilância superior aos muros. Os anjos estão segurando os muros, mas o Senhor está dizendo: eu pus um vigia na torre. Diga glória a Deus. Eu pus um vigia de dia e de noite. Ele que dá ordem aos anjos no muro, Ele é que dá o comando dos anjos no muro, Ele é que tem o poder concentrado. No meio da vinha tem algo trabalhando poderosamente. É uma energia concentrada, é um poder concentrado, é uma virtude concentrada nessa torre poderosa que vai dar comando. É da torre que dá o comando. Como no nosso espaço aéreo, nenhum avião sobrevoa o espaço brasileiro sem que a torre faça o quê? Dê o comando. Ninguém possa, ninguém voa sem a torre dar o comando. Então o comando vem da torre. O Senhor está dizendo: eu pus torre também. Eu pus uma torre lá, uma torre de comando, diversas revelações, diversas palavras, diversas mensagens, diversos avisos. Foi eu que dei por causa da torre de comunicação. Ou seja, eu estabeleci a comunicação. Você ouviu a minha voz, você entendeu a minha voz, você compreendeu ela por causa da torre. Tinha uma torre de transmissão. Uma torre de transmissão. Era possível captar a voz do Espírito Santo. Era possível ouvir o alarme, o alarte. Era possível. Enquanto todos estavam desapercebidos, enquanto todos estavam dormindo, você ouviu o alarme da torre, o soar da torre, o vigia da torre. Você ouviu. Só que você não ouviu porque você é branco, nem porque você tem dinheiro, nem porque você é preto, nem porque você é gordo, ou porque você é magro. Você ouviu porque o Senhor vai demandar da tua mão a audição que Ele me deu. O Senhor vai requerer da tua mão todo o aviso. Nada do que Ele falou, nada do que Ele transmitiu, nada, nenhum tio, nenhum aviso Ele vai deixar passar desapercebido. Todos eles Ele vai requerer. A torre. Quarto ponto. Eu fiz um lagar. Eu fiz um lagar. Lagar. Uma oficina com aparelhos adequados para espremer frutas, uva, azeitona e produzir líquido. Quando o Senhor confeccionou o lagar, o Senhor está dizendo: assim que der os frutos, vai ser armazenado aqui e aqui vai ser espremido, ou seja, todo o aparelho necessário para produzir já está aqui. O Senhor lhe deu ferramentas. O Senhor lhe deu ferramentas. Estava lá.
tentou contratar um pedreiro e ele disse assim: eu até sei fazer, mas eu não tenho ferramenta. Você compra um martelo, você compra uma enxada, você compra uma pá, você compra para mim uma trena, uma linha, você compra um prumo. Eu já contratei pedreiro assim, não tinha nada. O Senhor está dizendo: não, vocês não vão ser assim não. Eu dei a vocês o aparelho, a máquina necessária. Está aí. Por isso eu vou cortar. É por isso que vai ser cortado. Porque a máquina de operar, porque a oficina de trabalho estava lá. O Senhor está só esperando agora produzir, produção. Só que na hora da produção, o texto diz assim, ó: e os frutos ou as uvas eram bravas. Eu quero que você entenda que o Senhor fez tudo certo. Ele fez tudo certo. Ele sabia que você precisava de um muro, ele ergueu um muro. O que você quer? Ele sabia que você precisava de uma torre de vigia, de comunicação, de uma conferência ou de uma transmissão poderosa de aviso. Ele sabia que você precisava de um vigia poderoso. Ele se habilitou a ser o vigia. Ele sabia que você precisava de um lagar. Ele preparou o lagar. O Senhor está dizendo: eu fiz a minha parte. No contrato, eu estabeleci o que você faria, o que eu faria. Eu cumpri a minha parte do contrato. Quem não cumpriu foi você. Quem não cumpriu foi Israel. Quem não cumpriu foi o povo. Quem não cumpriu foi a igreja. A igreja que não está conseguindo. A igreja não está conseguindo operar, nem na torre, nem perceber os muros, nem ouvir, nem ver os anjos, nem ver o aviso do vigia da torre, e nem ver o que está acontecendo. Não está vendo o lagar, não está vendo todo o maquinário pronto. Mas e agora? Se o pedreiro pegar o maquinário de alvenaria e simplesmente usar em uma outra coisa. Imagina, um pedreiro com todo o maquinário de alvenaria no meio de uma cirurgia médica. Imagina um alicate para extrair um dente de pedreiro. Imagina uma marreta para extrair um dente. O tamanho da loucura, do desatino. Parece loucura, parece desatino, mas a igreja está usando o aparelho inadequado para obras inadequadas, fazendo coisas desapropriadas, fazendo coisas descabidas, fazendo coisas desnecessárias, e não está vendo a hora de espremer a fruta, a hora de espremer a uva, a hora de espremer, extrair o sumo da doçura da obra de Deus, das almas. Lembra o Apocalipse? O altar cheio de sangue, as almas debaixo do altar salpicada no sangue, e o altar vertendo sangue, e aquele sangue jorrando nas almas, as almas devolvendo o sangue. João desesperado: que isso, Senhor? Que hora que isso acaba? O Senhor diz a João: João, até a última alma ser espremida, até a última alma ser morta, até a última uva ser imprensada, até que acabe, até que complete o número das almas.
a parábola até que complete o número das uvas. O Senhor sabe cada uva, em cada cacho, em cada pé, em cada hectare da plantação dele, em cada alqueire da sua plantação. O Senhor sabe, e Ele está olhando para a qualidade da uva. Eu quero que você reflita nisso. O Senhor está olhando para a qualidade da uva. Que uva é você? Que uva sou eu? Que uva somos nós? Um hebreu achou ofensivo, mas ele publicou um artigo sobre isso. E ele colocou, em vez de uvas bravas, ele disse uvas imprestáveis. Uvas imprestáveis. Uvas que não prestam para nada. Uvas imprestáveis. Imagina uma plantação, toda uma safra que demora quase 6 meses da semente até a colheita. Todo um período de espera, geada, chuva, calor e muito trabalho. E na hora de colher, a uva não presta para nada. Faça uma auto-reflexão. Está prestando para quê? A obra do Senhor. Está prestando para quê? Porque tudo Ele já fez. Ele já limpou, Ele já cercou, Ele já comissionou os anjos para proteger, Ele já edificou uma torre de transmissão, de comunicação. Nós estamos ouvindo as mensagens que talvez em 100 anos não se pisou nessa terra, uma mensagem como essa. Nós estamos ouvindo coisas extraordinárias, coisas poderosas, homens com espada na mão e cantando com poder e virtude. O Senhor já comissionou seus anjos. Nós estamos ouvindo. O Senhor já removeu as pedras, tirou os ídolos, tirou os pecados, tirou a imoralidade. Se não tirou, está atrasado. O Senhor já deu ordem para tirar. Uvas imprestáveis, uvas que não prestam. O hebreu disse assim, ele achou essa expressão, uvas imprestáveis, muito pesada, porque remete à putrefação, remete à ofensa, respondendo ao estado corrupto dos judeus. Fruto fétido, videira selvagem. Selvagem. Sabe o que é selvagem? Você lembra? A gente viu um menino descalço. Bota o chinelo, menino. Bota a camisa, menino. E o menino não sente frio. O menino não dá topada. O menino é selvagem. Não respeita as regras, nem do tempo, nem do clima, nem do asfalto, nem da rua. Ele não consegue entrar no padrão. Nem no padrão das roupas, pondo camisa, nem no padrão da proteção, pondo um calçado. O menino é selvagem, rebelde. Sabe por que ele não deu fruto? Porque é rebelde. Sabe por que ele não produz uvas? Que o Senhor olha e fala assim, é agradável, é aproveitável. Por causa da rebeldia. Não, eu não dei fruto porque eu não quis. Você vai ver o juízo final se foi você mesmo que não quis. Severo.
essa expressão da uva brava, ele colocou uvas escolhidas, mas do capuz do monge venenoso. Na Alemanha, nos vinhedos, tinha um monge famoso, que ele era especialista em colocar no seu capuz só uvas ruins. E ele era permitido andar pela Alemanha inteira. Por quê? Porque os donos dos vinhedos, das parreiras, sabiam que ele não ia mexer em uvas boas, ele só ia mexer em uvas ruins. Sabe lá o que ele fazia? Ele virou um mistério, porque ele virou especialista em uva brava. E um outro teólogo chamou esse monge de um monge lobo. Por quê? Porque só os lobos apreciam a uva brava. Só os lobos conseguem se alimentar da uva brava. É comida de lobo. Fazendo um trocadilho entre um monge e o outro, entre uma teoria e outra. Gente, se o monge obscuro, venenoso, fazia um mistério com essas uvas, e ao dizer que essas uvas eram de lobos, o que estão produzindo? Entre venenos, entre mistérios, entre destruição, ocultismo e sujeira. Tem gente metido com ocultismo dentro da igreja. Tem gente metido com sincretismo dentro da igreja. Tem gente metido com toda sorte de sujeira, de veneno, de imoralidade, e dentro do Senhor. E o Senhor está dizendo: que isso? Que uvas são essas? Uvas rebeldes, uvas selvagens, não são doces, não são doces, não são suaves, não são leves. Essas uvas são venenosas. Uvas venenosas. Quando fala, o que sai da boca é veneno. Jesus, quando opera, o que opera sobre ele é um veneno letal de destruição, e vai contaminando todo o vinhedo, vai contaminando toda a vinha. E o Senhor está dizendo: por quê? Só tem uma saída. Eu vou se coloque em pé, por favor. Vamos oferecer ao Senhor um arrependimento, para que as uvas bravas, para que as uvas imprestáveis